Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Estou muito feliz de poder continuar compartilhando com você o estudo do Vem Segue-me. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 18. É uma sessão muito especial e de grande valor para nós todos. E eu penso que essa sessão vai poder trazer muito conforto a todos nós, especialmente aqueles que estão com, assim, emocionalmente mais abalados, espiritualmente mais fracos, sentindo-se só. Eu penso que essa escritura que nós vamos estudar hoje será de grande auxílio para nós. Nós vamos estudar sessão 18 até o 25 só, né? Do 1 ao 25. Na próxima aula nós veremos o restante, tá bom? Convido a todos vocês, se ainda não são inscritos, a se inscrever no canal e fazer parte dessa nossa classe que é tão maravilhosa. Não esquece então de se inscrever no canal e acompanhar as nossas aulas todas as semanas. Lembrando que todas as semanas, alguém me perguntou esses dias quando que eu publico, então eu publico no YouTube aos domingos, terças e quintas-feiras, sempre às 6 da manhã, eu já deixo programado. Vamos começar o nosso estudo de Doutrina e Convênios 18. Na sessão 13, Joseph e Oliver haviam recebido o sacerdócio arônico. E agora, isso foi em maio. Essa sessão aqui, como nós vemos, ela foi dada em junho de 1829. Em algum momento entre maio de 1829 e junho de 1829, Joseph e Oliver receberam a visitação de Pedro, Tiago e João, e pela imposição das mãos foi conferido a eles o sacerdócio de Melquisedeque. E eles, então, receberam a chave desse sacerdócio. E aqui, já em junho, eles estavam com bastante expectativas de aprender como utilizar essas chaves. E eles se retiraram num quarto, sozinhos, lá na casa da família Wintmer, e oraram ao Senhor. E, em resposta, receberam esta revelação. Vamos ver, então? Começando aqui no versículo 1, diz assim: Agora, eis que, por causa daquilo que tu, meu servo Oliver, desejaste saber de mim, digo-te estas palavras: Eis que te manifestei por meu espírito, em muitas ocasiões, que as coisas que escreveste são verdadeiras. Portanto, sabes que são verdadeiras. E se tu sabes que são verdadeiras, eis que te dou um mandamento, de que confies nas coisas que estão escritas. Fim da citação no versículo 3. Então, Oliver, ele já havia passado por várias experiências espirituais, né? Ele já tinha recebido outras revelações. Ele participou quando o anjo, né, João Batista, apareceu como ser ressuscitado e conferiu o sacerdócio arônico. Agora, Pedro, Tiago e João haviam aparecido e tinham conferido o sacerdócio de Melquisedeque. E o Senhor está dizendo para ele: confia, se você já recebeu tantas revelações, confia nas palavras que estão escritas. E eu fico pensando, irmãs, irmãos, e nós, eu e vocês, quando nós lemos o livro de Mórmon, lemos as escrituras e sentimos no nosso coração que são verdadeiras, eu sinto assim a voz do Senhor dizendo para nós: olha, confia nas coisas que estão escritas, né? E a mesma coisa acontece conosco. No 4 e no 5 diz assim, ó: porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce de minha igreja, meu evangelho e minha rocha. Portanto, se edificares a minha igreja sobre o alicerce de meu evangelho e minha rocha, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Fim da leitura, no versículo 5. Observe o seguinte, o Senhor, ele fala aqui, no versículo 4, né? Sobre minha igreja, meu evangelho, minha rocha, né? Vamos ver o que quer dizer isso no capítulo 10, versículo 67. Deixa eu achar aqui que eu parei. Vamos lá. 10:67. Eis que esta é a minha doutrina. Aquele que se arrepende e vem a mim, esse é a minha igreja. Fim da leitura. Então,
O que é a igreja de Cristo? É aquele que se arrepende e vai a Cristo. Daí ele fala sobre a rocha, né? Edificar sobre a minha rocha. Está no capítulo 39, versículo 6, que fala assim: E este é o meu evangelho, arrependimento e batismo na água, e depois o batismo de fogo e do Espírito Santo. Sim, o Consolador, o qual manifesta todas as coisas e ensina as coisas pacíficas do reino. Fim da leitura. Então, observe o seguinte: qual que é a igreja do Senhor? Aqueles que se arrependem, vão a Cristo e edificam sobre a sua rocha, que é, recebe o batismo da água, porque quem tem autoridade, lembra, Joseph e Oliver receberam a autoridade dos céus sobre as mãos de João Batista. E depois ele fala assim, e receber depois do batismo de água o batismo de fogo, por imposição das mãos. Lembra que quando João Batista restaurou o sacerdócio arônico, ele ensinou que eles não podiam impor as mãos para o Espírito Santo, que seria dado depois. Quando Pedro, Tiago e João vieram e impuseram as mãos sobre as cabeças, né? Primeiro de José, depois de Oliver, e conferiram as chaves do sacerdócio de Melquisedeque, eles deram o poder para que eles pudessem impor as mãos e conferir o Espírito Santo, que testifica das coisas pacíficas do reino. Então, o que está dizendo aqui o Senhor? Eu e vocês que recebemos o batismo de água, o batismo de fogo, por quem possui autoridade, que veio dos céus, nós devemos edificar sobre isso, edificar nossas vidas. E essa é a mensagem que o Senhor te dá. Você lembra de quando você se batizou? Você recorda como foi o dia? Recorda os sentimentos que você teve? Compartilha. Eu tenho recebido muitas pessoas compartilhando coisas e eu quero agradecer a todos vocês que escrevem. Eu estou dando aula aqui de frente para uma câmera, sozinho aqui no basement, né, que é o porão da casa, né? E eu estou aqui dando a aula, sozinho, mas quando vocês me escrevem, a gente interage. Não estou dizendo para você escrever me elogiando, não é isso que eu quero. Eu quero que você escreva e fale assim, por exemplo, de hoje, né? O que você lembra do seu batismo? Quais foram os sentimentos que você teve? Quais as impressões que você teve? Eu tenho 62 anos, sou um menino aqui. Mas eu me batizei com 18 anos no dia 19 de novembro de 1977. Mas eu não consigo lembrar do meu batismo. Na verdade, eu não consigo lembrar da infância dos meus filhos e coisa assim. Já conversei com o médico, às vezes, eu esqueço muito. Ele disse, não, é normal, às vezes você tem tantas coisas na mente, né, que acaba esquecendo. Mas eu não lembro. Eu lembro do meu batismo pelos registros da igreja e por uma foto que eu tenho de eu estar lá. E quer saber uma outra coisa muito engraçada? Chega a ser assustador. Quando minha esposa se batizou, nós éramos jovens, eu já havia me batizado, havia recebido o sacerdócio arônico, depois eu havia recebido o sacerdócio de Melquisedeque numa conferência do distrito de São José dos Campos, lá em São José dos Campos, no ano de 1978. E depois a minha esposa acabou conhecendo a igreja e tal, e nós a recebemos lá e tudo, e ela era uma jovem como eu. E agora, depois de um tempo olhando nos registros, sabe quem foi que impôs as mãos sobre a cabeça dela e conferiu o Espírito Santo? Foi eu, mas eu também não lembro. Mas você lembra? É assustador, né? Eu me assusto às vezes com isso. Mas estou bem, estou bem. Mas são coisas que assustam a gente, né? Mas você consegue lembrar? Compartilha comigo ali nos comentários do nosso canal do YouTube, tá bom? Vamos continuar? Vamos lá. O que eu estou mostrando com isso, irmãos? Falando de uma coisa assim pessoal. É que todos nós temos nossos desafios, nossas dificuldades, né? Às vezes, no meu caso, eu esqueço de muitas coisas. Eu memorizei tantas escrituras e eu não consigo lembrar. Eu sei onde estão, vou lá, acho, mas não consigo falar mais de cor. Daí eu memorizo de novo e depois esqueço de novo. É o processo da viver aqui, né?
E isso acontece com as pessoas. Isso é uma coisa que me deixa preocupado, mas continuo firme, tá bom? Vamos lá, não esquece de compartilhar comigo como é que foi o teu batismo, se você lembra, tá bom? Vamos continuar no versículo 9. O Senhor fala assim no 9: E agora, Oliver Cowdery, dirijo-me a ti e também a David Whitmer, por meio de mandamento, pois eis que ordeno a todos os homens de todos os lugares que se arrependam, e falo a vós como falei a Paulo, meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Fim da leitura, no 9. Né? Aqui o Senhor está falando para Oliver e David, e também a Joseph, que eles, né, Joseph, Oliver Cowdery e David Whitmer, se tornaram os primeiros apóstolos do Senhor nessa dispensação. Que alegria, né? Quando nós lemos lá no Novo Testamento e olhamos assim, que o Senhor organizou a sua igreja com apóstolos e profetas, né? E hoje nós pensamos, mas cadê os apóstolos? Onde eles estão? Com a restauração do evangelho em nossos dias, através do profeta José Smith, que foi ordenado por Deus para fazer esse trabalho, nós temos apóstolos vivos na terra novamente. É fantástico. Eu me sinto assim muito confortável com esse assunto, sabe? Eu consigo ver a mão do Senhor. Imagina a igreja de Cristo sobre a terra novamente. E você? Como você se sente por termos apóstolos vivos hoje entre nós? Compartilha aí, vamos lá. Vamos continuar aqui no versículo 10. Os versículos 10 até o 16 são versículos bem conhecidos de todos nós. E, na verdade, eles são assim um bálsamo em nossa vida, né? Traz conforto, traz segurança, esperança em Cristo, tudo mais. Vamos ler aqui. Versículo 10. Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Fim da leitura. Olha só, eu gostaria de continuar a aula aqui. Eu sei que nós estamos com em torno de 400 pessoas no canal, né? Na nossa classe. Mas eu gostaria de falar só para você que está me ouvindo, tá bom? Você é de grande valor. Não importa a situação que você está passando agora, se você é jovem ou de mais idade, se você vive com uma esposa ou com um esposo, né, casar, se é um casal, e se você vive com seus filhos pequenos, ou se seus filhos já cresceram, ou se você está sozinho, se você está doente agora, ou passando por dificuldades financeiras. Eu não sei como está a sua vida, mas o que eu sei com toda certeza é que você é uma pessoa de grande valor. Quem falou isso? O próprio Senhor. Você é de grande valor. O presidente Thomas Monson, ele falando sobre este assunto, ele disse assim, abrir aspas, temos a responsabilidade de ver as pessoas não como elas são, mas sim como podem vir a ser. Peço-lhes que pensem nelas desta maneira. Fim da citação. E agora eu gostaria que você pudesse aplicar essa passagem a você mesmo. Não importa a sua situação agora, mas veja no que o Senhor quer que você seja, no potencial que você tenha para se tornar, na pessoa extraordinária que um dia você se tornará. Não só nesta vida, mas depois desta vida, quando puder retornar ao nosso Pai Celestial como um filho amado ou filha. Já pensou? Você é de grande valor. Não deixa ninguém pensar menos, fazer você pensar menos do que isso. Outro dia eu estava fazendo curso de resiliência na nossa aula, né? Por online, nós estávamos lá com um grupo de 20 pessoas, e eu era um dos alunos. E a nossa professora, Raquel, que inclusive é a nossa presidente da Sala de Socorro, ela compartilhou assim sobre as dificuldades da vida e tal. E ela compartilhou que é uma questão assim de escolha. Eu escolho agir, eu escolho fazer alguma coisa. E não só deixar que
a situação me conduz. Na verdade, ela não comentou, mas ela estava citando uma escritura que está em 2 Nefe, capítulo 2, versículo 26. Nós fomos chamados para vir a essa terra para agir e não sofrer ação. Então, eu gostaria de dar um desafio para você hoje, tá bom? No dia de hoje, durante todo o dia e no dia seguinte, nos próximos dias, não importa quantas vezes o diabo vai tentar te dizer que você não é uma pessoa de grande valor. Você vai, na mesma hora, reagir. Eu sou de grande valor, sou um filho ou uma filha de nosso Pai Celestial que me ama. E pense em coisas assim. Mas eu quero deixar uma advertência para você, tá bom? Ele vai te tentar. Principalmente porque você ouviu eu compartilhar com você isso. Vamos lá, vamos continuar. Mas faz aí, tá bom? Depois compartilha. Versículo 11. Pois eis que o Senhor, vosso Redentor, sofreu a morte na carne, portanto sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E ressuscitou dentre os mortos, para trazer a si todos os homens sob a condição do arrependimento. E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. Fim da leitura no versículo 14. O que é arrependimento? Nós temos falado, nas aulas, tanto sobre arrependimento. Vamos ouvir um apóstolo falando, o Elder Anderson, do Quórum dos 12, ele compartilhou sobre arrependimento. Ele ensinou assim, clamar arrependimento simplesmente significa ajudar as pessoas a voltarem para Deus. Fechar aspas. É simplesmente ajudar uma pessoa a voltar para Deus. Isso é que é clamar arrependimento. Versículo 15. E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Tem muitas coisas para falar e muitos falaram sobre isso. Mas eu fico pensando, se nós conseguirmos levar uma só alma até o reino celestial, significa que nós estaremos lá juntos. Ele fala assim, o Senhor fala, Jesus Cristo, se você conseguir chegar ao reino celestial com uma só alma, como será a sua alegria? E eu fico pensando assim, nossa, se eu puder chegar lá com minha esposa. Eu sou casado, estou completando agora 42 anos. Eu e minha esposa somos muito felizes, muito felizes. E eu percebi que ao longo dos anos criou assim uma dependência minha e da minha esposa, sabe? Eu sinto que eu dependo muito dela. A minha vida parece que não tem propósito se eu não estiver junto dela e se nós não fizermos coisas juntos e se não estarmos felizes juntos e tudo mais. E eu sinto que eu faço falta na vida dela. E muitas vezes ela comentou e compartilhou isso comigo, que eu faço muito falta na vida dela. E nós dois compartilhamos essas coisas. Que gostoso, né? Como é bom, irmãos, irmãs, você compartilhar assim com a esposa. Eu te amo, você é importante para mim, eu sinto falta de você, embora esteja junto, você me completa, me dá segurança, me dá propósito na vida. É tão bom compartilhar e é tão bom ouvir isso daquela esposa querida que você tanto ama. Mas é tão bom. Então, se nós formos ao reino celestial e for com a esposa, já seremos imensamente gratos, imensamente felizes e alegres. Agora, olha o 16. E agora, se vossa alegria é grande, com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Fim da leitura. Imagina, então, se você puder levar os filhos juntos, puder levar os netos, os bisnetos. Ai, que coisa extraordinária! E talvez nós, eu e vocês, compartilhando o Evangelho, convidando as pessoas para vir a Cristo, muitos possam voltar e se alegrar imensamente.
Vamos continuar aqui, versículo 17. Eis que tendes diante de mim... desculpe, 17, vou começar de novo. Eis que tendes diante de mim meu evangelho e minha rocha, e minha salvação. Pedi ao Pai em meu nome, com fé, acreditando que recebereis e tereis o Espírito Santo, que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. No 19, e se não tendes fé, esperança e caridade, nada podeis fazer. Então o Senhor está falando para todos nós. Ele falou aos seus primeiros apóstolos originais, mas fala da restauração, né? Mas fala para nós também. Olha, você tem que ter fé, esperança e caridade. Fé em Cristo. Lembra, a fé em Cristo sempre leva a ação. Você tem que ter esperança em Cristo, não importa a situação. E nós temos que ter caridade, que é o puro amor de Cristo. E nós devemos ser cheios dessas coisas, se quisermos receber vida eterna e exaltação no reino de nosso Pai Celestial. No versículo 20, não contendeis com igreja alguma, a menos que seja a igreja do diabo. Fim da citação. Nossa, fiquei pensando, mas o que o Senhor quer falar para nós quando ele fala assim, igreja do diabo? O presidente Joseph Fielding Smith, profeta do Senhor que presidiu a igreja, né, e já faleceu, ele ensinou assim: quando somos ordenados a não contender com igreja alguma, a menos que seja a igreja do diabo, devemos entender que essa é uma instrução para combatermos todo o mal, que é aquilo que se opõe à justiça e à verdade. Fim da citação. Então, quando o Senhor está dizendo para nós não contendermos com igreja alguma, ele está se referindo a todo o mal desta terra. Não é para ficar discutindo, debatendo coisas que não levam a Cristo. Não, aqui não é uma questão de debater. Nunca foi. E se você entrar neste caminho de debate, o Espírito Santo se afasta e você perde a noção. E daí você fica em nuvens de tentação, de escuridão. E daí você perde o caminho. E muitos se afastaram por causa disso. Toma cuidado. Agora, versículo 21. Tomai sobre vós o nome de Cristo e falai a verdade com seriedade. E todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, que é Jesus Cristo, e perseverarem até o fim, serão salvos. Eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Fim da leitura. Fantástico, né? Tomar sobre nós o nome de Cristo. Jesus Cristo é o único nome pelo qual poderemos ser salvos. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas vocês, membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias, adoram profetas. Venha conhecer. Você está muito enganado. Nós amamos os profetas, isso é verdadeiro. Mas nós adoramos somente a Jesus Cristo. E os profetas nos ensinam sobre Jesus Cristo. O presidente Henry B. Eyring, falando sobre tomar sobre nós o nome de Cristo, ele ensinou assim. O presidente Eyring, ele é um apóstolo do Senhor, membro da primeira presidência, tá? Abre aspas. Prometemos tomar seu nome sobre nós. Isso quer dizer que devemos nos considerar dele. Nós o colocaremos em primeiro lugar em nossa vida. Vamos querer o mesmo que ele quer em vez de o que queremos ou o que o mundo nos ensina a querer. Fechar aspas. Fim da citação. Então, nós, ao tomar sobre nós o nome de Cristo, nós vamos mais estar interessados, e faremos isso, de fazer a vontade do Salvador, e não o que o mundo ensina. Hoje nós vemos tantas pessoas ensinando coisas tão absurdas que nos afastam de Cristo. Coisas horríveis que nos afastam do Salvador.
Mas quando eu estou compartilhando com você sobre tomar sobre nós o nome de Cristo, eu não estou dizendo que agora você só vai ficar sentado no seu quarto, enclausurado, orando, porque agora você vai pensar em Cristo. Muito pelo contrário, fé em Cristo leva ação. Você vai interagir com as pessoas, você vai ter o desejo de progredir, prosperar, estudar, ter uma profissão, sustentar sua família, trabalhar com vontade, com amor, com garra, ser uma pessoa que tem energia na vida, que busca fazer coisas para edificar os outros e se tornar autossuficiente para poder ajudar as outras pessoas. Tomar sobre si o nome de Cristo, irmãos, não significa ser assim quietinho. Claro que talvez alguém que esteja me ouvindo aqui seja uma pessoa mais idosa ou enferma e que nesse momento tem que ficar mais quietinho no seu quarto, ou talvez até esteja acamado. Jesus Cristo te ama e Ele está falando, você é de grande valor aos olhos de nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele deu a vida preciosa dele para que você tivesse vida eterna. E nós amamos os profetas. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje alguns ensinamentos do profeta Uchtdorf. Ele é um apóstolo vivo do Senhor hoje em dia, nos nossos dias. E eu vou ler algumas citações bem rápido aqui de um discurso que ele fez na Conferência Geral de outubro de 2020. Vamos ver? Então, o Elder Uchtdorf, ele falou o seguinte, abre aspas, duvido, e às vezes talvez você esteja ouvindo alguns barulhos e que meus netos estão lá no andar de cima, pulando, brincando, se divertindo, tá bom? Se tiver algum barulhinho aqui, me desculpa, faz parte. Vamos lá, então, os ensinamentos do Elder Uchtdorf. Abrir aspas. Duvido que uma única pessoa que ouça minha voz nesse momento não tenha sido afetada pela pandemia mundial. Fechar aspas. Todos nós, irmãos, de alguma forma estamos sendo afetados. Outra citação. Abrir aspas. Do mesmo discurso, tá? Ainda existe muito desconhecimento sobre esse vírus. Mas existe uma coisa que sei, é que esse vírus não pegou o nosso Pai Celestial de surpresa, fechar aspas. Então, nada disso é algo assim que, Deus não sabia. Claro que sabe. E o Senhor, ainda que nós não entendamos, está utilizando essa pandemia para nos aproximarmos dele. E no futuro, nós poderíamos ver com certeza como a mão do Senhor estava sobre esta terra e sobre nossas vidas, nos ajudando e nos impulsionando para nos achegarmos a Ele. Outra citação, abrir aspas. De certa maneira, somos sementes e para que as sementes atinjam seu potencial, elas precisam ser enterradas antes de poder germinar. É meu testemunho que, mesmo às vezes nos sentindo soterrados pelas provações da vida ou cercados por escuridão emocional, o amor de Deus e as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo vão fazer com que algo inimaginável aconteça. Fechar aspas. Irmãos, irmãs, em meio a esta pandemia, muitos têm perdido parentes, muitos têm perdido pessoas próximas que têm tido seu passamento, né? E bem próximas. Muitos têm perdido emprego e, de certa maneira, muitos têm ficado confinados, às vezes, em isolamentos em diferentes partes do mundo, né? Mas mesmo assim, você tem conseguido com teus olhos espirituais reconhecer algumas bênçãos na tua vida? Eu quero compartilhar uma bênção que eu recebi. Pode parecer muito simples. Eu estava ponderando muito, né, sobre dar aulas na internet. E daí eu estou aqui nos Estados Unidos agora, visitando minha filha, os filhos aqui, netos,
E daí eu fiquei pensando isso ali no mês de novembro, dezembro, e daí veio o dia primeiro, no dia 2, eu acordei e veio um sentimento bem forte. Levanta e faz a aula. Daí eu levantei, peguei o meu tablet e comecei a filmar aqui e dei a primeira aula. Eu sou muito grato, eu reconheço isso como uma grande bênção na minha vida, porque o Senhor me tocou, vai lá e dar a aula. Daí eu levantei, eu estava acordando, já me arrumei e fiz a primeira aula. E eu tenho observado assim, que isso tem feito tanto bem na vida de tantas pessoas. E eu sou muito grato por poder, de alguma forma, ser um instrumento nas mãos de Deus para compartilhar seu evangelho com você hoje. Mas eu reconheço que tem sido um bem enorme em minha vida. Tenho estado cheio do Espírito Santo. Minhas orações se tornaram muito mais significativas. E de alguma forma, o Senhor está mudando a minha vida para melhor e eu sou tão grato por isso. Vai lá, agora é a tua vez. Você consegue ver algumas bênçãos na tua vida durante essa pandemia? Se elas não estão chegando, vão chegar. E um apóstolo de Deus nos ensinou que são bênçãos inimagináveis. Continuando, abre aspas. Duas coisas o Elder Uchtdorf compartilhou que aconteceria conosco durante a pandemia. Primeiro, os justos não recebem um passe livre que os poupa do vale da sombra. Todos precisamos trilhar os caminhos das dificuldades, pois são nesses momentos de adversidade que aprendemos os princípios que fortalecem nosso caráter e nos aproximam de Deus. Fechar aspas. Segundo, abre aspas. Segundo, nosso Pai Celestial sabe que sofremos e, por sermos seus filhos, Ele não vai nos abandonar. Fechar aspas. Então, duas coisas aconteceriam. Nós não receberíamos um passe livre, que passaríamos sem nenhum problema por toda a pandemia ou as dificuldades da vida. E segundo, nosso Pai Celestial nos ama e Ele vai nos ajudar. Mais uma citação, abrir aspas. Deus tem algo inimaginável planejado para você individualmente e para a igreja coletivamente. Uma obra maravilhosa e um assombro. Fechar aspas. Nossa, às vezes a gente fica pensando o que seria uma coisa inimaginável, uma promessa de um apóstolo vivo do Senhor, uma testemunha especial. Muitas coisas, irmãos, estão para acontecer em nossas vidas, seja durante a mortalidade ou depois, mas que irão acontecer, acontecerão. Estou ansioso e estou trabalhando para estar pronto para receber todas essas bênçãos, assim como você. Abre aspas. Nossos melhores dias ainda não aconteceram, mas estão por vir. É por isso que Deus nos dá revelações modernas. Fechar aspas. Eu gosto tanto desse assunto, irmãos. Eu sempre compartilho assim que as músicas mais lindas ainda não foram compostas. As invenções mais extraordinárias que beneficiarão todas as pessoas ainda não foram inventadas. Que coisa, né? Eu gosto tanto disso. E o apóstolo do Senhor está dizendo assim que nossos melhores dias ainda virão. Nós nem imaginamos como será. Abrir aspas. O que é necessário em momentos de crise é ter calma e estar com a cabeça no lugar. E como fazemos isto? Enfrentamos os fatos e retomamos o que é fundamental, os princípios básicos do Evangelho, o que mais importa. Você fortalece seu comportamento religioso pessoal, como a oração, o estudo das Escrituras e a obediência aos mandamentos de Deus? Toma decisão com base nas melhores práticas comprovadas. Fechar aspas. Essas duas últimas frases aqui são afirmações. Eu li quase que entonando com uma pergunta, mas são duas afirmações, tá? E para encerrar, o apóstolo diz assim, abre aspas. Concentra-se nas coisas que consegue fazer e não nas que não consegue. Fechar aspas. Muitas vezes nós ficamos frustrados querendo fazer muitas coisas que nós não temos acesso.
Talvez alguém fique sonhando o dia inteiro em construir uma nave para Marte. Irmão, se você não trabalha na NASA, outro lugar assim espacial de algum país, né? É difícil construir uma nave. Mas você pode se concentrar em fazer coisas que estão ao teu alcance. As coisas que estão fora do nosso alcance, que nós não temos controle, nós não podemos controlar realmente. Mas tem muitas coisas no nosso dia a dia que nós podemos fazer e que vai nos dar alegria, vamos nos sentir realizados. Pense em pequenas coisas. Por exemplo, um exemplo bem simples, né? Faz de conta não. Vamos pensar num exemplo bem simples. Você está na sua casa, tá bom? Que tal fazer um bolo bem gostoso para a família? Eles vão amar isso. Quer ver um exemplo? Meus filhos, eles amam bolo de cenoura. E eles gostam eles sempre comeram, melhor, bolo de cenoura quente, que não dava tempo de esfriar, eles comiam tudo, né? Faz coisas simples no teu dia a dia que você vai sentir, nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Quer ver um exemplo que eu gosto muito? Minha esposa, ela tem muitas habilidades manuais, ela gosta muito de fazer artesanato. E eu acho assim, ela maravilhosa nos trabalhos que ela faz. Ela sempre fala, não, estou só fazendo algumas coisinhas. E ela faz tantas coisas lindas de patchwork, faz trabalhos de crochê, faz coisas de feltro, né, quadros, enfim, tantas coisas que ela faz que eu não sei nem dizer os nomes aqui todos. Mas eu vejo que ela está sempre envolvida, fazendo algo. E aí ela se sente feliz, se sente realizada ao conseguir fazer isso, fazer isso, fazer isso. Se concentre em fazer coisas que você pode fazer, que estão ao teu alcance. E isso vai te trazer mais felicidade. Para encerrar, eu gostaria de lembrar a você que você é uma pessoa de grande valor. Mantém isso bem vivo e luta para que nos próximos dias você sempre esteja pensando nisso. Mas lembra, o adversário vai tentar para dizer que você não é de valor, tá bom? E eu encerro essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de convidar a todos vocês que chegaram até o fim desta aula que possam ajudar convidando pessoas para fazer parte da nossa classe. Convida uma pessoa que você gosta da sua aula, compartilha, de sua família, algum amigo. Vai um a um, tá bom? E de um a um nós iremos tão longe. Nós estamos com cerca de 400 alunos e 400 é o tamanho de uma sede do Instituto. É extraordinário, né? Eu estou maravilhado. Eu dei aula em sede do Instituto e eu fico maravilhado em poder compartilhar o Evangelho com vocês. É fantástico. Lembra, o Evangelho é uma bênção em nossas vidas. Tchau, tenha um ótimo dia, uma ótima semana e continua firme, sempre com pensamento positivo. Tchau.